Meu nome é Adilson, né? Vou ser o mediador dessa segunda sessão do 26º Workshop do PRH 44.1, né? Hoje é quarta-feira, 28 de julho de 2021. Eu inicialmente quero agradecer a presença de todos os participantes, né, nesse segundo dia, e quero informar, né, que o objetivo do programa é a formação, né, de profissionais de excelência para o mercado de trabalho, né, com uma visão de aplicação do conhecimento. É sempre um prazer contar com a presença aqui, tanto do professor Afonso como do professor Oswaldo, que são os criadores desse programa, né, junto com a engenharia química. Depois de alguns anos, esse programa teve a inclusão da engenharia mecânica, e pelo menos nos últimos 10 anos com os quais eu trabalho nesse programa, a relação sempre foi a melhor possível, né? E aí eu vi agora ali a presença da professora Tereza Neumann, que provavelmente está desde o começo desse programa também, né? Então, o objetivo, né, dessa segunda sessão está dividido em três partes. A primeira será uma palestra do pesquisador Jonas Medeiros de Azevedo Barbosa. Depois, nós começamos com uma sessão de apresentações de trabalhos dos estudantes, faremos um intervalo e voltamos para concluir as apresentações. De uma forma inédita nesse workshop, nós vamos ter um dia só de apresentações da engenharia mecânica, mas eu tenho certeza que muitos dos temas tratados aqui são temas em comum com a engenharia química, então interessam a todos, né? Do mesmo jeito que ontem, o Kesley falou de questões envolvendo análise estatística, que permeia todas as engenharias, não é engenharia química, não é engenharia mecânica, não é engenharia civil, engenharia elétrica, permeia todas as engenharias e outros cursos também, né? Então, eu vou apresentar aqui o Jonas Medeiros, que vai começar a palestra sobre sistemas de supervisão e aquisição de dados aplicados ao monitoramento de processos e equipamentos em tempo real. Então, o Jonas foi estudante do curso de engenharia mecânica, após se formar, teve uma experiência, né, no setor, na indústria de cimentos, né, e agora vai para um novo desafio, né. Então, Jonas, você tem 30 minutos para fazer a apresentação e nós vamos ter mais uns 10 depois para poder tirar dúvidas com você. Então, pediria que você projetasse aí a sua apresentação. E quando você quiser começar, sinta-se à vontade. Tá ok. Estão vendo a apresentação aí? Perfeitamente. Ok, vou começar o tempo aqui então. Primeiramente, boa tarde a todos. Como o professor já me apresentou, me chamo Jonas, participei do laboratório de manufatura e sou formado em engenharia mecânica, né? Então, essa palestra que eu vou dar, vou falar um pouco sobre o sistema de supervisão e aquisição de dados, ou como é a sigla em inglês, SCADA, aplicados ao monitoramento de processos e equipamentos em tempo real. Então, primeiro, eu queria conceituar sobre o que é essa sigla, né? SCADA, acho que a sigla em inglês ficou um pouco mais interessante do que a tradução, é Supervisory Control and Data Acquisition. Então, a sigla em português ela não compreende o termo controle, né? E a original em inglês ela compreende. Então, ela se divide, a tecnologia SCADA se divide em três grandes áreas, né? A instrumentação, que é você aquisitar os dados ou coletar os dados do meio físico ou químico que você quer estudar ou analisar, através de sensores e transdutores. Vou falar um pouco sobre cada um deles durante a apresentação. O processamento de dados, que seria o que eu faço com esses dados a partir deles coletados e bem representados, né? E o controle, que é basicamente o que eu faço com as informações que eu tenho. Vou falar um pouco sobre cada um deles. Então, primeiro eu queria diferenciar para vocês, acho que isso é um equívoco muito comum entre os estudantes,
a diferença entre sensores e transdutores. Nós temos diversos sensores e transdutores comerciais, né? E alguns que são fabricados. Vou falar um pouco sobre eles também. Então, sensores... Desculpa, passei sem querer. Sensores, eles são equipamentos que medem a grandeza que eu estou medindo. Assim, vou tentar representar um pouco melhor. Se eu quero o dado de tensão, eu posso pegar o meu multímetro e medir uma diferença de potencial, e eu vou ter o dado de tensão do que quer que eu esteja coletando. Mas se eu quiser, por exemplo, o dado de temperatura, não sei se alguém já teve experiência, eu vou coletar da mesma forma a diferença de potencial entre dois fios, mas eu vou relacionar os dados de tensão que eu estou coletando com os dados de temperatura que eu quero, através de uma curva de calibração, através de alguns fatores. E esses dados que são coletados indiretamente são chamados de transdutores. Então, sensores a grandeza que eu quero, eu meço exatamente a mesma grandeza, e transdutores eu meço indiretamente essa grandeza. Então, eu apresentei aqui alguns exemplos de sensores e transdutores. Na verdade, aqui estão só os transdutores, né? Sensor eu não coloquei aqui. Então, sensor de pressão, que podem ser capacitivos, pesos resistivos, pesos elétricos, potenciométricos. Então, para eu medir pressão, eu tenho uma diversidade grande de sensores para medir pressão, e cada um tem suas peculiaridades. Temperatura, termopares, termoresistores, termistores, coleta por infravermelho, etc. Vazão, pesos elétricos, pesos resistivos, capacitivos, magnéticos, enfim. E eu gostaria de destacar também aqui os transdutores que não são primários, né? Eles são chamados de secundários. Então, eu meço uma grandeza para medir uma grandeza para medir outra grandeza. Então, como assim? Vou dar o exemplo da célula de carga. A célula de carga, essa aqui, em especial, que foi um trabalho desenvolvido pela Maria Augusta, que também participou do PRH, ela é uma célula de carga extensométrica. O extensômetro, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui na apresentação, mas o extensômetro está colado aqui nessa face lateral dessa célula de carga. Então, esse extensômetro, ele mede deformação, e eu meço essa deformação através de pontes de Wheatstone, e eu meço isso através de tensão. E essa deformação, eu faço uma relação com o tipo de material, com o tipo de equipamento que eu tenho, e eu relaciono essa grandeza de tensão para deformação para peso, ou carga, né? Então, eu meço indiretamente 2 vezes, né, é um transdutor secundário, essa grandeza. Além desses sensores mais comuns, eu dei um destaque especial aqui às câmeras, que têm sido bastante utilizadas hoje em dia, com o aumento do poder de processamento dos computadores, para processamento de imagens ou de vídeos, né? E vídeos são várias imagens juntas, então tem sido bastante utilizado para experimentos. Eu vou até mostrar um no final da apresentação. E coloquei um multímetro aqui para representar todas as outras que eu não representei aqui. Tensão, corrente, resistência, condutividade, que são as grandezas, os sensores, né? A grandeza primária, proximidade, nível, velocidade angular, e aí existem vários tipos de sensores, né? Então, ok, já conhecemos os vários tipos de sensores que tem, e cada sensor tem suas características. Então, essas são sensibilidade, que seria o quanto eu consigo perceber a variação da grandeza. Então, vamos supor que eu quero medir temperatura. Então, eu vou medir tipicamente em milivolts, o termopar, né? Então, eu vou medir 0,1 milivolts, quanto isso vai me representar de variação de temperatura. Existe essa correlação, porque assim, nós também temos restrição no quanto a gente consegue medir, né? No nosso instrumento de medição. Vou falar um pouco sobre isso também. Então, se eu consigo medir 0,01 milivolts, um exemplo, eu vou ter um limite de temperatura, não vou conseguir pegar todas as faixas de temperatura, né? Então, precisão, que é
o quão aquela medida que eu estou pegando representa realmente a medida real. Aí são feitos vários experimentos, né, e comparados. Offset, que seria a partir da curva, vou voltar aqui para a curva de sensibilidade. A partir que eu traço essa curva, eu tenho uma diferença linear, né, da função linear a x mais b, seria o coeficiente de altura ali da curva, que eu tenho essa relação entre as duas curvas, a que eu coleto e a temperatura. Linearidade, que também é bem interessante. Não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de termopar, né? Termopar tipo J, K, enfim. E essa diferença é exatamente por causa da linearidade. Então, eu tenho um sensor tipo K, que ele me representa... Então, eu acho essa curva, né, empiricamente, e eu consigo aproximar uma certa faixa de operação desse sensor por uma curva linear. E aí essa curva é que eu vou utilizar para os meus experimentos. Confesso que eu não sei se são feitos, eu acredito que não, curvas não lineares para representar equipamentos, só vi até hoje lineares. Então, por exemplo, o tipo K, se eu não me engano, é de 0 a 800 graus Celsius. Então, essa faixa do sensor, ela se representa de forma linear. Após 800, ela já começa a ter uma variação. Então, a gente ignora todos os dados a partir de 800 graus Celsius. Esterese, que está relacionado a sistemas mecânicos, né? Folga de equipamentos mecânicos que influenciam na representação, no sinal que está sendo emitido, e resolução, faixa de operação, threshold, zona morta, relação do sinal-ruído. Outros fatores também, que devem ser levados em consideração quando forem escolher os sensores ou transdutores na aplicação do projeto. Então, ok, escolhi o meu sensor, tenho o meu sensor bem definido, o que é que eu faço agora, né? Eu tenho que ter esse dado de forma para que eu possa trabalhar o sinal. Então, esses dados, geralmente, eles me dão dados analógicos. Tem alguns que dão dados digitais, né? Mas, em geral, esses sensores que eu citei lá atrás me dão dados analógicos. Então, eu preciso transformar esse dado analógico que eu tenho em um dado em que o computador consiga ler. E esse dado que eu tenho também sofre diversas alterações, seja pela fonte de alimentação que oscila com a rede elétrica e faz o sinal oscilar numa frequência bem definida, várias coisas que eu tenho que tratar antes de transformar ele em sinal digital, porque senão eu vou induzir um erro no meu dado e não é interessante, né? Então, eu tenho uma entrada analógica e eu passo primeiro por um filtro analógico. Esse filtro analógico, ele é físico. Então, eu passo por um circuito eletrônico, faço a filtragem desse sinal e depois passo por um conversor AD. Então, aqui está bem representado, né? Entrada analógica e o dado filtrado. E passo pelo conversor AD. O conversor AD ele transforma de sinal analógico para digital. E isso pode ser representado aqui nesse videozinho que eu coloquei aqui. Então, essa curva aqui representa o dado analógico e essas discretizações dos dados representam o sinal digital. E esses dados aqui eu consigo ler no meu computador, certo? E aí, depois de convertido, consigo fazer o processamento digital no computador, tratar os meus dados da forma que eu queira. Então, para representar... aqui eu vou dar um foco especial no processamento de dados, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Mas para representar melhor o que a gente pode fazer a partir de ter passado pela escolha do sensor, aquisitado, sinal filtrado, transformado em sinal digital, passado para o computador, o que a gente faz com esses dados? Então, aqui é um experimento que está sendo realizado lá no laboratório de manufatura, pelo aluno Anderilson, estudante Anderilson, em que consiste em determinar como se comporta o material no processo de estampagem. Para a gente analisar esse processo, foi colado ou colocado um sensor de aceleração um pouco acima desse
desse pulsor aqui. Não pegou na filmagem, mas tem um acelerômetro aqui, uniaxial, certo? E aí foram feitas as coletas de sinal com a taxa de aquisição de 5.000 Hz, transformando isso para período de tempo, daria 0,2 milissegundos, e 500 coletas por amostra. Então, essa aquisição em especial foi separada do processamento, né? Então, a gente fez primeiro a aquisição e salvou os dados, e depois nós fizemos o processamento dos dados. Como são muitos dados, assim, não é interessante a gente fazer esse processamento de sinais em tempo real, mas é possível fazer, certo? Então, vocês podem ver aqui, só para vocês terem uma ideia, o experimento durou um pouco mais de 5 segundos, eu cortei aqui o dado, durou 5,5 segundos, com a taxa de aquisição de 500 Hz, deu em torno de 17 mil dados. Então, você tratar esses dados em tempo real fica muito oneroso para o computador. Então, foi escolhida essa estratégia de fazer a aquisição separado, né? Ok, então, agora eu tenho o dado de aceleração do meu experimento. O que a gente pode fazer com isso, né? Representei esses dados de uma forma gráfica e vocês podem ver que no começo do experimento o mecanismo ele fica parado, né? E o que me interessa é só a parte da velocidade do equipamento em movimento e da parte específica onde o pulsor ele entra em contato com a matriz. Então, aqui a gente consegue ver que esses dados aqui eles podem ser descartados, porque eles não representam nada na minha análise. Então, posso selecionar esses dados da forma que eu bem entender. Aqui eu coloquei uma linha no olho mesmo, né, no próprio software, selecionei os dados. E aqui eu selecionei mais ou menos ali o pico que representa o contato, né, da matriz com o pulsor, e está representado aqui. Mas, assim, essa escolha não é muito bem feita, né? Eu ainda vou tratar, se eu for fazer um processamento um pouco mais avançado, pode ser que eu ainda trate alguns dados aqui que não representam nada. Então, uma forma que a gente pode fazer, por exemplo, é definir que o meu experimento começa no primeiro pico e acaba no último vale. Esse aqui é o dado desse pico aqui, dessa seção, ok? Então, eu acho que é uma consideração coerente a gente fazer isso, né? E o que mais eu posso fazer? Então, posso, por exemplo, definir um threshold, que é um gatilho de valor, e definir que, nesse caso aqui, eu defini um valor de pico ou vale acima de 10 minutos por segundo, ao quadrado, eu quero que ele identifique como pico ou vale. Então, tenho todos esses dados aqui, e a partir disso eu consegui identificar qual é a máxima amplitude. Então, agora a gente já sabe que a aceleração máxima do meu experimento foi de 42,2 metros por segundo ao quadrado. E ocorreu no tempo 2,41 segundos, né? E o vale ocorreu em 2,41, com o valor de menos 27 metros por segundo ao quadrado. E eu queria chamar a atenção para vocês disso aqui, que essa variação, né, do vale para o pico, a diferença aí de quase 70 metros por segundo ao quadrado, ela só foi percebida porque a minha frequência lá atrás foi escolhida corretamente. Porque se vocês prestarem atenção, entre o vale e o pico, a gente tem só 0,008 segundos, ou 0,8 milissegundos, né? Então, se eu escolhesse a minha taxa de aquisição lá atrás de uma forma equivocada, eu não perceberia essa variação de aceleração. E pode ser até que a gente tenha perdido alguns dados, né? Mas, a princípio, ela foi escolhida com um embasamento teórico. E aqui estão todos os valores de picos e os tempos dos picos e vales, e os tempos relacionados a eles. Certo. Então, voltando um pouco para aquele primeiro gráfico de aceleração, eu decidi fazer um estudo desse sinal aqui do tempo em que ele não estava funcionando, que ele estava parado, né? Vendo esse sinal aqui, eu percebi que, mesmo o equipamento estando parado, ainda existia uma oscilação no equipamento
que fazia com que o meu sinal ele oscilasse. Isso aqui não representa nada para mim, né? Como eu estou tratando de aceleração, o equipamento vibra, o motor vibra, o sistema todo vibra. Mas esse dado aqui, ele não é interessante para mim. Então, eu apliquei um filtro aqui, vocês podem ver em azul, ele está o dado bruto, e em vermelho ele está o dado filtrado. Vocês podem perceber que eu ignorei toda aquela oscilação indesejada no meu sinal, e agora eu tenho um dado mais linear. E, partindo disso também, eu consigo ver que esse dado, ele está com aceleração de 0,4. E isso, quando eu for processar futuramente, pode me apresentar algum problema, né? Então, para melhorar isso aqui, além do offset que eu falei lá atrás, dos sensores, esse aqui é um offset dos dados, né? Então, apliquei um offset de menos 0,43, que é o dado que eu tenho preciso, né? Que a gente não consegue ver, mas o sistema ele tem esse dado guardado, e dei um offset nesse sistema. Então, a gente pode ver aqui que todo esse gráfico ele foi deslocado para o zero. E agora eu tenho realmente o meu dado representando a realidade, né? E para representar também a importância desse filtro, esse filtro aqui que eu apliquei, ele é um filtro passa baixa, tá? Então, eu peguei essa curva aqui e toda a frequência que passa de 2 Hz, eu joguei fora, tá? Então, esse filtro aqui ignorou todos os ruídos do sistema que eu não desejava. Isso aqui, nessa faixa linear, pode ser uma coisa que você olha e fala, tudo bem, eu poderia fazer a média. Mas quando a gente fala dessa região aqui, onde eu tenho um dado que eu quero analisar, e eu tenho o dado oscilando por algum problema do sistema, esse filtro aqui fica um pouco melhor, né? Assim, a aplicação desse filtro melhora muito o meu dado. Então, eu apresentei aqui a média do dado bruto e a média do dado filtrado. Tem 0,47% de diferença, então, assim, quase nada. Se eu fizesse uma média, realmente representaria. Mas, analisando o dado aqui com o meu dado filtrado, a minha curva filtrada, eu tenho um desvio padrão quase 17, 18 vezes menor. Então, assim, quando eu fosse analisar esses dados aqui na região de interesse, eu poderia ter um resultado muito mais preciso. Então, com o dado filtrado, né, com offset, eu comecei a brincar com esses dados. Então, aqui eu tenho o gráfico de aceleração, a partir da equação cinemática, né, eu obtive o dado de velocidade e o dado de posição. Isso aqui é um dado importantíssimo para o nosso experimento lá. Então, veja só, a gente coletou o dado de aceleração e agora a gente está visualizando a velocidade e a posição do meu sistema, né, a partir de processamento de dados. Não fiz um novo experimento, não usei novos sensores. É o mesmo sensor, só tratando os mesmos dados. Bom, além disso também, eu posso fazer alguns outros recursos, né? Por exemplo, eu posso integrar uma área da minha curva. Essa aqui é a curva de velocidade. E aí, eu defini 3 parâmetros aqui. Essa divisão aqui foi feita para não misturar as integrações, né, integração positiva com integração negativa, como a gente vai usar um método numérico, isso era importante nesse caso, e integrei pelo método trapezoidal, numericamente, obtive um valor de integral. Assim, o que isso representa para mim, aí depende do que eu quero analisar, né, mas isso é possível também no processamento de dados. Então, o céu é o limite, né, tendo os dados bem coletados, isso aí não importa muito. Além desses dados coletados por um sensor físico, uma área que vem crescendo bastante também é o processamento de imagens, né? Então, aqui a gente vê um experimento bem legal, onde é colocado uma câmera termográfica e o cara está coletando picos de calor a partir da diferença de cor aqui, de coloração. Isso também é possível com processamento de dados. E isso é possível hoje em dia porque o processamento dos computadores está muito avançado, né? Antigamente isso aqui era muito difícil de ser feito. Às vezes a gente fazia de imagem estática ou um conjunto de imagens, mas um vídeo assim é um pouco mais difícil da gente fazer. Então pode ver aqui que o dado ele se comporta bem
em tempo real mesmo, né? Diferente da aquisição de aceleração que a gente fez lá atrás, que a gente primeiro coletou e depois analisou os dados. Aqui ele está fazendo tudo em tempo real, literalmente em tempo real, né? Bom, e para que eu uso esses dados? Ok, eu posso usar esses dados para entender um fenômeno físico-químico, para interagir com o meio, né? Como é que eu interajo com o meio? Então, parte aí para o princípio de controle, realmente, né? Um minutinho. Então, eu tenho esse dado, eu obtive esse dado, e para aplicar esse dado ou mexer com o meio ambiente, né, a partir desse dado, posso usar algumas formas de controle. As mais comuns são controle malha aberta e malha fechada, né? Malha aberta eu entenderia como não tendo o feedback. Ou seja, eu mando um dado para o sistema e eu não me importo muito com como o sistema vai se comportar. Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, tem um sensor para medir nível de caixa d'água, e quando a caixa d'água encher, meu nível vai atuar e eu simplesmente fecho a válvula. Não me interessa como é que ele vai fechar a válvula ou como é que é a variação do nível, só quero fechar. Mas em alguns sistemas, é interessante a gente ter esse sistema de malha fechada. Dou um exemplo aqui, que foi minha pesquisa, né, enquanto laboratório de manufatura, componentes robóticos, né? Por exemplo, eu tenho um braço robótico e eu quero saber a posição dele. Eu tenho que estar sempre monitorando aquela posição, porque qualquer errinho ali eu perco a precisão total. Ou até eu preciso garantir a confiabilidade do equipamento. Então eu tenho, por exemplo, um mancal com um sensor de temperatura e eu tenho uma pistola de ar comprimido ali. Então, quando a temperatura passar de um certo ponto, eu aciono a minha pistola de ar comprimido e começa a resfriar o sistema. E quando ele abaixa a temperatura, eu desligo. Enfim, são inúmeras aplicações, né? Não vou entrar muito no mérito, mas tem muito estudo sendo desenvolvido também na parte de controle de mecanismos. Então, ok, mas como é que eu faço isso tudo, né? Eu entendo que, pelo menos na engenharia química e na engenharia mecânica, o nosso foco não é desenvolver formas de tratar sinal, formas de excitar sinal. O que a gente quer é analisar os dados e tirar informações a partir deles, né? Então, por isso que eu ressalto a importância de ter um sistema de aquisição de dados e um software de processamento que conversem entre si da melhor forma possível. Então, aqui, o experimento também da Maria Augusta, a mesma célula de carga que eu mostrei lá atrás é uma célula de carga aplicada a esse dinamômetro. Então, ela está fazendo a coleta dos dados de deformação dos tensômetros e relacionando isso com força. E ela simplesmente colocou esses dados, claro que tem um estudo prévio, ela entende como é a construção disso, mas ela coleta a partir desse módulo e conversa diretamente com o computador. Então, os dados eles já vêm filtrados, já vêm da melhor forma possível, e eu só faço a análise a partir do software. Então, assim, foi uma apresentação bem rápida, o nosso tempo é bem curto aqui, né? Esse tema ele é muito grande, mas o que eu queria passar é a importância dos profissionais da indústria e pesquisadores também da aquisição e processamento de dados. Porque esse conhecimento, ele é um conhecimento que hoje em dia você não consegue fazer nada sem ele. Você não consegue fazer um experimento sem aquisitar os dados. Assim, você não consegue parar e ficar sentado olhando ou com uma pistolinha de medir temperatura por termografia apontado, sem esse controle mais preciso. Como eu falei lá atrás, esse dado de aceleração que o Anderson fez lá no laboratório não seria possível dessa forma, porque a gente está falando de um dado que tem variação em 0,8 milissegundos, né? Então, é
humanamente impossível a gente fazer isso. Queria ressaltar também novamente a importância desses usos de tecnologia, de hardware e software integrados, porque permite os usuários focarem realmente no processamento dos dados, né, e não ficar quebrando a cabeça em qual circuito eu vou usar, o que eu tenho que filtrar esse dado físico, né, como é que eu transformo, não, isso aí esquece, você só vai processar os dados. E, além disso, uma área que vem crescendo muito, né, que eu queria ressaltar aqui, é a área de processamento de imagens. Então, não tenho muito conhecimento nessa área, pesquisei muito pouco, mas eu sei que tem muita coisa legal sendo feita nessa área. Então, é isso. Queria agradecer vocês pelo tempo de vocês. E agora a gente abre para perguntas, né, professor? Isso. Primeiramente, quero agradecê-lo pela disponibilidade de vir aqui falar um pouquinho sobre essa área, né? É uma área que permeia, como eu falei, todas as engenharias e outras áreas também, né? Tem um desenvolvimento que o Jonas trabalhou em conjunto no laboratório de manufatura só para ter uma ideia, para educação física, né? De monitoramento de tempos, quando as pessoas fazem atividade física, tomada de decisão. Então, é uma área muito ampla. E aí, como também olhando aqui para o programa, quase todos os trabalhos precisam aqui, ou estão fazendo controle ou aquisição e processamento de dados, né? Então, é uma área fundamental. Então, eu queria aqui abrir, né, para os participantes tirarem dúvida, perguntarem aqui para o Jonas o que eles têm de percepção, né, sobre essa área e para complementar o conhecimento. Então, as perguntas estão abertas. Boa tarde. Boa tarde. Antes, queria te dar os parabéns pela apresentação, foi excelente. Queria também fazer uma pergunta sobre como você determinou a taxa de aquisição no projeto que você desenvolveu e você mostrou para a gente. Esse é um ponto muito importante hoje em dia, né, nas nossas pesquisas, e eu queria tirar essa dúvida com você. Tá. Esse projeto aí, ele é desenvolvido pelo estudante Anderson, né, como eu comentei. Esse dado de taxa de aquisição foi feito com estudo prévio a partir da velocidade de corte do material, né? E também a partir da velocidade do equipamento. Então, a gente conhece a velocidade do equipamento e sabe mais ou menos quanto tempo leva para ocorrer o cisalhamento ali no material. Fazendo esses cálculos, a gente obteve um tempo ali ideal e, a partir disso, a gente determinou a taxa de aquisição. Não sei se isso responde a sua pergunta. Compreendi sim. Muito obrigado. Nada, obrigado. Próximo. Com calma, viu? Ainda enfatizando aí o que o Ellen perguntou, é uma pergunta crucial mesmo. A taxa de aquisição de qualquer sistema vai depender do fenômeno envolvido. Por isso que o Jonas também descreveu antes que entender o fenômeno que você busca, né, fazer aquisição é fundamental. Então, os estudos preliminares mostram exatamente qual é a taxa de aquisição mais adequada para aquele sistema. É interessante também porque, por exemplo, a gente não vai usar a mesma taxa de aquisição de aceleração, por exemplo, para temperatura. Não faz sentido. A taxa de variação de temperatura desses sistemas não varia tão rápido a ponto da gente justificar uma taxa de aquisição tão rápida, né? Tão alta como a de aceleração. Agora, a de aceleração varia tudo, né? Tem rolamento, as esferas dos rolamentos batendo, tem engrenamento, tem muitas coisas que influenciam no sinal. Então, é interessante a gente ter uma taxa bem alta. Jonas, muito obrigado. Eu não sei se posso fazer só uma pergunta e um comentário, não é? Porque nós estamos agora quebrando a cabeça no laboratório, nós estamos medindo temperatura com PT100, né?
e infelizmente o equipamento de aquisição, ele teve problema, nós estamos medindo direto, né? Então, quando eu tenho com uma caixa, como é que chama? Um display lá, né? Tem o sensor e tem o equipamento que dá o display, né? Que processa e dá o display. Quando eu tenho um sensor PT100, ele não funciona como transdutor. Ele já, pelas variações, né, da resistência, eu tenho o valor da temperatura. Ou ele é um transdutor? Não, ele é um transdutor, por quê? Porque assim, a gente está medindo a variação de resistência, mas o dado que a gente quer é a temperatura, não é a resistência. A resistência não importa para mim. Então, essa correlação é que define realmente o transdutor, né? Mas o sensor, a gente chama sensor de platina, né? O sensor PT100 é costumeiramente conhecido, pelo menos popularmente, como sensor de platina, não é isso? O nome que se dá a ele. Aí eu não tenho propriedade para falar, mas eu não sei se é... Porque, assim, é muito comum a gente falar sensor para tudo, né? Mas existe essa diferença de Não, eu sensor e entendi o transdutor. conceito, eu agradeço, eu entendi, mas é mais porque o jargão, né, do equipamento, pronto, não é do equipamento, mas do sensor, o nome dele é sensor mesmo, né, o do termômetro, né, PT100, que é o mesmo análogo, como você falou, né, quando você tem dois metais, aí você vai ter uma diferença de potencial, né, aí é diferente, né, porque à medida que varia a temperatura, essa diferença de potencial varia e tem uma correlação, né. É muito importante que vocês comentaram na última pergunta, porque de acordo com o fenômeno, né, nós vamos ter uma taxa de observação, né, uma taxa de aquisição, né. Isso é um trabalho de engenharia que e a pessoa precisa conhecer o fenômeno, não é uma coisa muito simples. Isso para medir, e ainda pior ainda, né, Jonas, se você quiser controlar, né, ainda é mais difícil ainda, né. E eu estava também querendo comentar mais duas coisas. Está tendo muito trabalho agora com esses drones, né, de processamento de imagem, né? E eu estava hoje vendo, nós tivemos o nosso congresso em 2019, com aqui na Via Costeira, foi o PDPetro, né? Pesquisa e Desenvolvimento, Petróleo e Gás, né? E veio um cara da Petrobras, um profissional, que falou sobre tecnologias digitais. E ele mostrou muita coisa que está sendo desenvolvida nessa parte de uma plataforma, né? Como as comunicações digitais são importantes. Então, esse é um assunto que nós temos que ter espelhado no laboratório, nas bancadas, tá certo? A gente não dá para conceber muito aqueles equipamentos analógicos, né? Aqueles equipamentos também que não vão ter a mesma sensibilidade, a mesma precisão. Aí, você podia me ensinar, eu não sei se você lembra, né, os conceitos da ponte Wheatstone, né? Como é que fala mesmo? Eu sempre esqueço. Wheatstone, acho que é isso mesmo. Wheatstone, porque ele faz uma equivalência, não é isso? Você tem uma medida, por exemplo, uma diferença de potencial, ele faz lá né, como se fosse uma proporcionalidade, né, para aquela outra variável, não é? Eu esqueci o conceito também, que tinha um conceito dos tradutores, já aprendi muito, né, de ser indireto, já entendi perfeitamente, tá certo? Mas eu queria lembrar essa parte de Wheatstone, né, que é um assunto fundamental, né, nessa área, né? Professor, eu confesso que eu não vou conseguir te explicar perfeitamente esse conceito. Claro. Porque eu realmente nunca apliquei. Eu vi o pessoal, a Maria Augusta aplicar, né, que foi a aluna do PRH. Eu sei que ele transforma esse dado, ele dá uma filtrada nas resistências, né? Isso. Mas a engenharia por trás, eu confesso que eu não vou saber explicar agora, viu? Porque tem justamente, né, Jonas, essa questão das resistências, você me lembrou já, exatamente, que permite você ficar, é como se você está plotando um gráfico que você mexe na escala, né? Então, você consegue jogar com essas resistências de maneira que o teu sinal fique apropriado
entre aquele valor indireto e o direto que você quer, né? O valor real que você quer. É isso mesmo. Eu estava querendo lembrar, é isso. E ele é muito, esse princípio ele é muito usado, né? Ele é muito aplicado nos equipamentos, nas coisas. Muito obrigado, viu? E assim, você está em comunicação com o laboratório de manufatura? Está desenvolvendo alguma pesquisa com o pessoal? Ou está assim só fez anteriormente e está apresentando hoje? Como é que está essa parceria aí, essa interação? A minha relação com o laboratório é muito positiva, né? Assim, eu tenho um carinho muito grande pelo professor Adilson, por todos os professores do laboratório e pelos estudantes também. Aham. Agora eu estou de férias, eu vim aqui para Natal, então eu estou indo lá. Enquanto está tendo movimentação, eu estou lá no laboratório. Também não aguento ficar muito tempo em casa. Então, eu estou auxiliando o Andeilson nesse experimento que eu mostrei para vocês. Por isso que, inclusive, eu mostrei esse exemplo, né? Porque é bem recente. Muito Então, bom. tava muito fresco, né, na cabeça. E também estou passando ali pelo GET, né? Ajudando também outros estudantes de mestrado. Mas, assim, mais como O que é o GET? observador. É o Laboratório de Tribologia De da tribologia, UFRN. obrigado. Que já tá. Estudos tribológicos, né? Aham. Mas, assim, não estou fazendo pesquisa efetivamente. Agora está tendo um processo de mestrado, me candidatei, né? Fiz a prova. Então, provavelmente eu vou ser um membro aí do mestrado de Engenharia Mecânica. Muito bom, muito importante. Você tem o perfil, você foi muito calmo, muito claro, muito boa apresentação, viu? Agradeço você, agradeço o professor Adilson a participação. Viu? Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar aqui. Ótimo. Bom, obrigado, Jonas, obrigado, Oswaldo. Então, eu estou aqui aberto a novas questões. Se ninguém tiver, nós vamos proceder, né, com a continuidade das apresentações. Bom, como não tem novas perguntas, né, eu acho que o Oswaldo vai interromper essa gravação e nós vamos começar uma nova com as apresentações dos participantes. É isso, Oswaldo?